Olá, alunos e alunas do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro, de Teoria da Constituição. Nós vamos hoje retomar a nossa discussão sobre a hermenêutica constitucional, agora procurando compreender os reflexos da hermenêutica filosófica na hermenêutica jurídica e, posteriormente, na própria hermenêutica constitucional. Para isso, nós vamos mais uma vez fazer um recorte histórico para começar o nosso debate a partir da modernidade, ou seja, a partir do nascimento da Constituição. É bem interessante perceber que, com o nascimento da Constituição moderna, não houve, durante um longo período, uma reflexão hermenêutica sobre o problema da aplicação e da interpretação do texto constitucional. Durante um grande período, pelo menos na Europa, as reflexões sobre compreensão do direito, interpretação e aplicação do direito, essas reflexões estavam pautadas no problema da aplicação da lei e não da Constituição. A preocupação com a interpretação constitucional vai ocorrer apenas a partir do nascimento do Estado Social, ou seja, a partir da década de 20 do século XX. Então, durante um bom período, um grande período da história do direito moderno, que começa mais uma vez com as revoluções burguesas e com o nascimento das constituições modernas, a grande discussão era sobre como aplicar corretamente os textos legais. Nesse primeiro momento, de nascimento do direito moderno, a grande preocupação vai se dar com a lei e com aquilo que se chama de período das codificações. Vai ser o momento dos códigos. E dentre esses códigos, sem dúvida alguma, o mais importante será o Código Civil francês. Esse primeiro momento vai ser conhecido como escola da exegese, ou seja, os autores vão defender a ideia de que, como o texto do código era claro, porque produzido por um legislador racional, não era possível qualquer interpretação por parte do juiz. O juiz se colocava apenas, e eles citavam as palavras de Montesquieu, como a boca que pronuncia as palavras da lei. Portanto, nesse primeiro momento, nós vamos ter um raciocínio chamado de silogístico, ou por subsunção, em que o juiz encaixava, ou deveria encaixar, sua decisão como resultado de um raciocínio por meio de premissas, em que a premissa maior era o texto do Código Civil, a premissa menor era o caso concreto, e desse encaixe nascia a conclusão, ou seja, a sentença judicial. Portanto, havia a impossibilidade do juiz interpretar os comandos normativos. Achava-se, entendia-se que o Código Civil era capaz de responder a todas as demandas e a todas as questões colocadas pelos fatos da vida. No entanto, rapidamente, e é bom que se diga que o Código Civil nasce em 1804, também conhecido como Código de Napoleão. Durante algum tempo, isso foi possível, se conseguiu fazer esse trabalho da exegese, só que rapidamente começaram a aparecer situações nas quais aparentemente não era possível encaixar, o caso não se encaixava no texto normativo. Então, num primeiro momento, se pensou em criar um chamado referendo legislativo ou consulta ao legislador, em que, no caso de dúvida, o juiz paralisava o processo e enviava a dúvida para o legislador, que criava uma lei interpretativa, dizendo de que modo o juiz deveria aplicar o direito ao caso concreto. Foi uma tentativa de salvar o modelo da escola da exegese, da ideia de subsunção, ou da impossibilidade de interpretação, que também acabou por não resolver a situação. E aí, já para a segunda metade do século XIX, se cria a possibilidade de, em caso de lacuna, o juiz decidir por analogia, costumes ou princípios gerais de direito, abrindo-se, então, a possibilidade de interpretação judicial do direito legislado.
Passa-se então a discutir não mais a impossibilidade de interpretação, mas os limites da interpretação do juiz para que ele não se tornasse legislador. E aí aparece a figura importantíssima de um autor alemão de nome Savigny. Esse autor irá exatamente estabelecer os chamados, hoje denominados, métodos tradicionais de interpretação do direito. O método gramatical, histórico, lógico sistemático e teleológico, né? Que todos nós conhecemos. Né? Então, pelo método gramatical, o juiz deve buscar o sentido dos termos expressos na lei. Se isso não resolver, ele deve ir para a interpretação histórica ou genética, né? Tentar compreender o que os debates parlamentares pretendiam ao aprovar a lei. Não resolvendo, ele deve tentar compreender o dispositivo dentro do todo do direito ou do todo da legislação. É o método lógico sistemático. E, por fim, né, se tudo isso não for suficiente para que o juiz encontre a resposta, a interpretação correta, ele deve fazer uso da chamada interpretação teleológica, ou seja, buscar a finalidade da norma, do texto, para que ele possa aplicar ao caso concreto. Savigny entendia que com essa metodologia era possível controlar a subjetividade do juiz de modo a impedir que ele se transformasse em legislador. Na segunda metade do século XIX, essa metodologia se espalhou por toda a Europa e produziu uma gama, um conjunto de escolas formalistas do direito que passaram a acreditar que a simples coerência, que o simples obedecer a essas regras levaria à resposta correta no direito. Na segunda metade do século XIX, né, como reação a essa escola formalista, vai nascer um conjunto de críticas sociais e sociológicas a essa perspectiva, né, dentre elas a chamada escola do direito livre, que vai exatamente exigir que os juízes, em situações excepcionais, abandone a lei, o texto da lei, em busca dos valores de justiça. Né? Então, nós vamos enxergar, né, no final do século XIX, início do século XX, esse embate entre escolas formalistas do direito, né, representados por Savigny e outros autores adeptos de Savigny, e, por outro lado, autores pregando uma liberdade maior para que o magistrado fizesse justiça ao caso concreto. Né? E dentre esses autores, né, nós vamos ter, por exemplo, Oscar von Bülow, que vai ser importante para a teoria processual, como vocês vão estudar no próximo semestre, lá em Teoria Geral do Processo. Né? A escola do direito livre, uma jurisprudência sociológica, né, buscando uma análise das questões sociais como um mecanismo para resolver os problemas jurídicos que afetavam aquela sociedade. Então, o início do século XX vai experimentar exatamente esse embate entre escolas formalistas do direito, apegadas ao método, né, à metodologia, e, por outro lado, escolas sociológicas, escolas críticas, que vão pregar um direito mais livre, né, vão pregar a análise das questões relacionadas à economia, questões relacionadas à desigualdade, né? Então, a jurisprudência dos conceitos, a jurisprudência sociológica, a jurisprudência dos valores, né? Então, toda essa discussão ela vai chegar no século XX, né? E no meio desse debate que vai aparecer a perspectiva importantíssima de Hans Kelsen da teoria pura do direito. Né? Então, nesse caldo, né? É nesse embate entre diversas perspectivas que nós vamos ver nascer a perspectiva da teoria pura do direito, que nós vamos analisar a partir da próxima aula. Então é isso, pessoal. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá.